maravilhosa pro curso. E aí eu ia naquela época, Começou a falar, né, da sua faculdade. onde era necessário ser pregado. Oi, escolhido! Seja muito bem-vindo a esse podcast. E aqui você vai encontrar uma palavra de fé, testemunhos de vida, de esperança, de cura e de transformação. Quem vos fala aqui é a Daniele e é claro que nós vamos ter um bate-papo bem descontraído. Hoje eu estou com uma presença de uma pessoa muito especial, a pastora Tatiana. Seja bem-vinda, pastora! Obrigada, Dani. A paz do Senhor Jesus para todos. Que o Senhor continue abençoando a vida de vocês, em nome de Jesus. É um prazer estar aqui, participando desse podcast. Amém, glória a Deus. Eu quero já pedir para você que está nos assistindo, envia, compartilha com o máximo de pessoas, curte, escreve aqui nos comentários, eu sou um escolhido porque você é um escolhido do Senhor. Quando você faz isso, essa plataforma entende que esse conteúdo é relevante, envia para mais e mais pessoas. O nosso intuito é alcançar as vidas. Quanto mais pessoas ouvir esse testemunho, mais transformação, mais o reino chega na vida de cada um. E é isso que nós queremos junto com o Pai. E agora eu já quero ouvir da pastora Tatiana. Pastora, conta para nós como que foi o seu encontro com Cristo. Então, eu aceitei a Jesus quando eu tinha 10 anos de idade, né? Ah, os irmãos da Igreja Batista estavam evangelizando na rua, ia fazer um evento com as crianças, né? Lá em Almadina. E, e pediu para minha mãe, né? Deixar eu ir para esse evento lá na igreja. Eu fui, a palavra falou comigo, e aí eu aceitei a Jesus. É interessante isso aí, Dani, porque muitos pais, né, acabam achando que as crianças não entendem a palavra do Senhor, porque às vezes parece que não presta atenção. Mas presta, porque a palavra do Senhor ela toca, né? É tanto que Jesus falou: "Deixe vir a mim as criancinhas", né? Que dela é o reino dos céus. E através da palavra que eu ouvi, através dos louvores e brincadeira, tudo que foi direcionado ali para as crianças, eu entendi o que o Senhor estava falando comigo. E na hora do apelo, eu aceitei a Jesus. Eu tinha 10 anos de idade. Meu Deus, glória a Deus, Deus te alcançou na infância, que coisa linda, o Senhor faz isso. Então não É, deixe de levar seus filhos, você que está nos assistindo aqui, não deixe de levar seus filhos para cultuar, não deixe ele em casa e vá você sozinho, não faça isso. Eles estão sim aprendendo, eles estão sim ouvindo. Eu também aceitei Jesus quando era criança e vale a pena você andar e ter uma vida com Cristo. Não é. perca a oportunidade de levar o seu filho para estar na presença de Deus. Amém? Pastora, também quero ouvir como é que foi esse encontro, quantas pessoas que estão nos ouvindo aqui está orando, a busca, né, da sua metade, na verdade nós somos inteiro, mas a busca do seu companheiro de vida, aquele bom encontro com Cristo, aquela pessoa que vai caminhar junto num propósito que Deus tem. Então, se você que está nos ouvindo e está nessa procura, nessa espera no Senhor, venha ouvir esse testemunho da pastora Tatiana. Pode falar, pastora, como é que foi esse encontro? Olha, vou te falar, viu? Eu tinha 15 anos. Tinha 15 anos quando o Senhor me mostrou meu esposo pela primeira vez. Olha, E aí, a gente passava por um período muito pesado, né? E aí o Senhor falou para mim: olha, eu tenho uma obra na sua vida, e esse aqui é o seu esposo. Me mostrou ele com paletó preto, a blusa creme, né? De gravata e uma Bíblia marrom na mão. E ele falava assim, o Senhor falava assim para mim, ó, ele é o seu esposo, você vai estar do lado dele. E aí passou o tempo, 15, 16, quando eu estava com 17 anos, o Senhor falou a mesma coisa, me mostrou ele de novo. Esse é o seu esposo. E aí eu falei assim para o Senhor, eu falei, mas Senhor, eu não estou te pedindo casamento, né? Não estou te pedindo casamento. O que eu estou pedindo para o Senhor é porque eu quero fazer a tua obra, mas eu não estou te pedindo casamento. E aí o Senhor falou, me mostrou ele. E aí o Senhor falou assim, no dia que você mais precisar, eu vou te apresentar ele. Então não se preocupe, porque ele vai chegar até você. Aí uma vez eu estava limpando a casa
e ouvi uma rádio, né, que sempre passava ao meio-dia, passava os louvores e tudo, e passava testemunho também nessa rádio evangélica. E aí, quem foi, o convidado da tarde foi ele. Quando eu ouvi a voz dele, o Senhor falou: "Ó, ouça o seu esposo". Meu Desse jeito, ouça Deus! o seu esposo. Ai, meu Deus do céu, Senhor da glória. E continuei limpando a casa e ele contando o testemunho dele, falando e tudo. Aí passou um tempo, quando eu estava com 18 anos, eu fui convidado para ir na igreja O Brasil para Cristo, num evento que ia ter lá de Natal. Aí, quando eu cheguei, que eu dobrei o joelho para orar, ele foi a primeira pessoa a ter oportunidade. Aí, quando eu estou orando, o Senhor falou assim para mim: levanta, que eu vou te apresentar o seu esposo. Aí eu levantei do joelho, eu falei: ah, Senhor, eu não estou aqui te pedindo casamento, não, eu estou pedindo solução para os meus problemas. O Senhor quer juntar um problema no outro, né? E aí eu levantei, finalizei o culto, né? Terminou o culto e tudo, aí foi a hora da confraternização. Quando eu estou descendo a escada da igreja, ele me chama. Ô, irmã, Pai do Senhor, irmã. E lá eu só conhecia uma pessoa só, que foi o rapaz que me convidou, o Clenilson. Aí ele, eu queria lhe dar a paz do Senhor, lhe desejar Feliz Natal, Feliz Ano Novo e tal. E eu olhando para a cara dele, né? E aí eu fui, cumprimentei ele, desci e saí. O Senhor falou assim para mim: volta para conversar com seu esposo, porque ele já sabe. Eu falei para ele quem era você. Aí eu falei: voltar? Vou voltar nada. Meu Deus do Desci e fui céu! para casa. Você ficou com vergonha, ficou tímida. Desci e fui para casa. Quando foi no outro dia, o Clenilson foi me convidou de novo para ir lá na igreja lá. E aí ele foi e falou assim, aí ele foi se apresentou para mim, apresentou o Eliabe, né, o pastor para mim, e aí a gente começou a conversar, e eu vou te falar, a gente pegou uma amizade muito grande. Que bom. Dessa amizade, com 19 anos, a gente ficou noivo. O Senhor falou assim para mim assim, ó, o que eu quero na vida de vocês é muito rápido. Ele falou assim para mim, olha, Dani, que lá na Bahia o pessoal me chama de Dani, né? E no meu registro é Tatiana. Ele falou, olha, na hora que você entrou na igreja, o Senhor falou para mim que você era minha esposa. Não era namorada, era minha esposa. Meu Deus, que Então, forte isso. é, nós dois tínhamos a mesma idade, né? Nós dois temos a mesma idade. Aí, com 19 anos, a gente passeando na rua, o irmão falou, passou, estava descendo da igreja, né? O irmão passou e falou assim: ó, o Senhor manda dizer para vocês que quer coisa muito rápido na vida de vocês. É para noivar, casar, ir para o lugar que o Senhor mandou ir, para a escola dele, para ensinar vocês, porque de lá eles vão estar enviando vocês para São Paulo. Meu Eu tinha Deus. 19 anos, Dani, Nossa, o chamado foi 19 rápido na anos. sua vida, hein? E Você era bem aí, novinha. com 21 anos, a gente casou. Glória a Deus. 21, a Tremendo. gente ficou noivo com 19, ficamos noivo com 19 anos, e era para a gente casar com 20 anos, só que aí eu não quis, porque ele queria, o Senhor tinha mandado a gente ir para Itamutinga, e eu não queria ir para Itamutinga, porque eu sabia que lá a gente ia começar a dirigir a igreja, e eu não queria. Meu Deus. E aí, o Senhor falando, vocês vão para lá, porque lá vai ser a minha escola, aonde eu vou ensinar vocês, aonde eu vou ser o professor de vocês, né? E aí o Senhor falando, 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 aí tá bom. Eu estava trabalhando, fiquei desempregada, ele também ficou desempregado. E aí casamos, com 21. Dia 17 agora de dezembro, a gente completa 20 anos de casado. Que lindo. Glória a Deus. Que tremendo. Meu Então, o Deus. que é que acontece? Às vezes a gente se desespera, porque realmente tem muitos, né, que se desespera.
Senhor, será que eu nunca vou casar? Senhor, quando é que eu vou começar a namorar? Senhor, o Senhor me prometeu isso, o Senhor me prometeu aquilo. E o Senhor, quando a gente deixa na direção do Senhor, o Senhor faz tudo É, tão rápido, que a gente acaba nem se precipitando, é verdade. né? A gente nem se precipita, porque a gente aprende a esperar no Senhor. Quando a Amém. Bíblia diz, deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração, Ele concede, Ele age. Amém. Porque se não fosse para casamento, o Senhor não tinha dado Eva para Adão, não é? Ou Amém, é seja, verdade. o Senhor não fez ninguém para ficar só. Amém. O Senhor fez um É para ficar com forte. o outro. É E outra, forte. viu? A tampa cabe certinha, nem adianta a gente procurar outra panela para poder tampar. Não, a tampa cabe certinha. Por quê? Porque é direção de Deus e vontade do Senhor. Porque foi que nem você falou no início. Deus une propósito. Há um propósito quando o Senhor une um ao outro. Há Amém. algo que o Senhor quer fazer. E quando a gente se precipita, que não dá certo, a gente pergunta, mas Senhor, não foi o que o Senhor falou? Não, não é. Não foi, porque se fosse para dar certo, ia dar junto com o propósito que o Senhor queria, né? E Amém. É quer. forte, é forte. Quando a gente entende que vai ser duas vidas que vai se unir em uma para um propósito do Senhor, que é carregar o nome do Senhor, fazer o nome dele ser Uhum, conhecido, né? E é muito importante a gente ter essa clareza em é, Deus, porque é uma decisão para a vida, né? E o mais lindo que o Senhor teve esse cuidado na sua é. vida e te mostrou antes, te direcionou antes. E você que está nos ouvindo, ore ao Senhor, peça clareza para o Senhor, peça que o Pai te revele a vontade dele, porque a vontade dele é boa, é perfeita, é agradável, então é algo bom para sua vida. Quando você descansa no Senhor, É. confia, ele vem e traz o melhor dele para você. Eu quero também te ouvir, pastora, contar. Eu sei que você tem um testemunho lindo de cura, que o Senhor curou, né, a sua pele. Como que foi? Conta para nós todo esse processo que você viveu. Olha, Dani, foi no meado de 2016. A gente já estava aqui já, em São Paulo. Foi logo assim que a gente abriu essa igreja, né? O Senhor falando que era para a gente sair de lá do Madureira para sair, para sair, para sair, porque ele tinha outro chamado, outro propósito na vida da gente. O Senhor deu o nome da igreja, deu tudo para o pastor Eliabe. E aí, assim que a gente abriu a igreja, 2016, eu trabalhando, fazendo se preparando para o evento, né? Preparando as irmãs e tudo para o evento lá da igreja. O Senhor falou assim para mim: eu vou te provar. Eu vou te provar. Eu falei, Senhor, mais uma prova? Jesus. Mais uma? Não faz isso não, Senhor. O Senhor falou, pois é. Aí a gente foi para Guarulhos, né? O pastor ia fazer o encerramento de uma campanha lá na igreja. A gente foi convidado. Quando fomos para Guarulhos, o Senhor usou a tia dele para poder falar comigo. Que via eu enferma, só que, porém, não ia ser muito tempo, porque o Senhor iria me curar. Eu falei, ó, irmã, fica quieto, porque o Senhor já falou comigo, não fale não, pelo amor de Deus. Aí tá bom. Aí a gente chegou, chegamos, chegamos de Guarulhos, minha filha, dormi bem. É os processos. Chegamos, dormi bem. No sábado, foi, no sábado, dormi bem. Quando foi no domingo, apareceu uma ferida em mim, apareceu uma ferida. Aí eu falei, Liabe, olha, dá uma olhada aqui nessa ferida aqui. Eu falei, ontem não estava aqui e hoje já está. Aí ele foi, passou a pomada e tudo. Quando foi no outro dia, minha filha, meu corpo estava lastrado de lepra. Estava Meu lastrado Deus do céu. e febre alta da noite para o dia. Aí eu falei para o Senhor, eu falei, Senhor, não deixa sair aqui no meu braço, aonde, né, por conta aqui da blusa, e nem aqui no meu pescoço, nem no rosto. Não deixa não, Senhor.
E do joelho para baixo também não deixa não. Dani, meu corpo alastrou todinho, só não saiu, aonde eu pedi para o Senhor para não sair, e febre alta, eu minava a água, eu minava, eu fedia, a minha carne fedia. O meu esposo, meu filho falava que não fedia, mas eu sei que eu fedia, Meu Deus. entendeu? Eu colocava 2, 3 blusas para ir para a igreja, porque as 2 de baixo molhava todinha de água. Jesus, E eu pastor. só conseguia tomar banho, eu só conseguia tomar banho quando o pastor chegava, quando Eliabe chegava do serviço, porque quando a água batia no meu corpo, eu gritava, eu chorava, 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 porque doía, queimava, queimava como se tivesse passando pimenta. Sabe quando você come a pimenta, que a pimenta arde, 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 que por mais que você coloca a água, ela não para o ardor? O meu corpo ficava desse jeito, Dani. E eu chorava, e ele com a tampa, abanando, abanando, porque eu não podia me secar, para Meu a Deus água do céu. secar. E o banho não podia passar sabonete, não podia passar nada, nada, era só a água. Aí fui no médico, não podia andar de ônibus, não podia andar de trem, né? Não podia ter muito contato e não podia suar. O médico falava: olha, você não pode sair durante o dia, você não pode ficar muito tempo fora à noite, né? Porque senão vai piorando mais ainda. E o médico não sabia, não descobria o que que era. Não descobriu o que que era e passava uma pomada, piorava mais ainda, passava um remédio, o remédio piorava mais ainda. E febre. Jesus. Era 24 horas de febre, Dani. Meu Deus, que Não sofrimento, conseguia pastora. mais, não conseguia dormir mais na cama, porque me incomodava. Ou eu tenho um sofá de canto e eu só ficava no canto do sofá, só em um canto só. Ali era onde eu orava, era ali onde eu dormia e passava a noite toda falando com o Senhor, perguntando para o Senhor quando que ele iria me curar. E foi passando 1 mês, foi passando 2 meses, foi passando 3 meses. Nesse trabalho, ganhei a médica, a doutora Carla, né, para Jesus, com um testemunho de cura, que o Senhor me curou do coração, Meu né? Deus. Ganhei ela para Jesus. E assim foi trabalhando, não podia. Aí o médico falava: ah, você não pode fazer isso. Aí eu ia para a Praça lá da Sela pregar, comprava as coisas da igreja, na Praça da Sé, eu saía junto com a missionária Marinalva e ia para lá, para 25 de março também para comprar as coisas da igreja, para fazer os eventos da igreja. Naquele sol quente, eu chegava em casa, eu não conseguia mexer um dedo, não conseguia. E naquele calorão, eu tinha que esperar o Eliabe chegar em casa para poder ele me dar banho. E saía, ia para a igreja, ia para pregar, ia ministrar, eh, ia servir marmita, sabe que a gente ia dar marmita na rua e tudo. Aí ele falava assim: Dani, hoje você fica em casa. Não, eu não vou ficar em casa, não, porque se o Senhor tiver que me curar, ele vai me curar em casa, vai me curar na rua. E continuava o trabalho, porque na maioria, quando o Senhor fala que vai te provar, ou mesmo também quando ele não fala, o Senhor quer te ensinar alguma coisa, o Senhor quer quebrar você por dentro em alguma coisa que precisa ser moldado, porque vaso, quando o seu oleiro está trabalhando no vaso, não adianta você perguntar para ele como que ele vai trabalhar, como é que ele vai fazer, porque ele conhece o vaso, ele sabe o que precisa ser tirado no vaso, né? E aí eu falei: Senhor, quando o Senhor quiser fazer, o Senhor faz, eu estou aqui. Mas enquanto isso, não me deixa parar, não me deixa parar. Dani, eu não comia, eu só chorava, eu só chorava. Saía, fazia a obra, mais o meu esposo e tudo, e voltava para casa. Ele, às vezes, ele deitava em um lado do sofá e o meu filho deitava no outro, e eu chorava, chorava de febre alta. E foi passando o tempo, foi passando o tempo. Aí, quando deu 4 meses, quando deu 4 meses, o Senhor preparou uma dermatologista que ali foi enviada por Deus. Glória a Deus. Quando ela falou assim: tira a roupa para poder eu ver,
o que que estava para ver o que que estava acontecendo. Ela começou a chorar, Dani. Ela começou a chorar e falou: "Meu Deus, isso aqui era para te matar, não era nem para você estar viva, Meu Deus do céu. era para te matar, porque ser humano nenhum aguenta o que saiu no seu corpo". Ela começou a chorar e aí ela perguntou: "Como é que você está aguentando?". Aí vai eu pregar para a médica. É dessa maneira. Comecei comecei a pregar para É dessa maneira, eu falei: Jesus. "Minha filha, para aguentar para aguentar isso tem que ter Deus na vida". É. Tem que ter Deus na vida. E Jesus é assim. Aí eu comecei a pregar para ela, a ministrar para ela, ganhei ela para Jesus, ganhei o filho dela e ganhei o esposo dela para Jesus. Meu Deus, que coisa linda, glória a Deus. Deus é tremendo. Deus permite por causa É. das almas, né, pastora? Tá vendo? Olha, Meu eu Deus. falava assim para o Senhor, eu falava, Senhor, nem precisava o Senhor fazer isso comigo, porque se o Senhor mandar aí, eu vou, mesmo tremendo, né, com medo, mesmo assim eu vou, não precisa nem o Senhor me deixar enferma para poder fazer a sua obra, né? É verdade. Porque é doído, Dani, é difícil, é difícil. Hoje a gente ri, mas na hora que estamos passando, minha É, amiga, não, não é fácil, não é fácil. Só Deus. não, Para dar força, né, pra gente né? permanecer. É, olha, para você ver como foi forte, Dani, quando já com 4 meses, eu sabe quando o inimigo lança uma seta que você acha que é a sua mente que está que Que você pensou tá e pensando não é sim. você que pensou e sim é seta? Exatamente. Eu joguei álcool no meu corpo e falou, e eu falei, vou me livrar desse problema agora e minha família não vai mais sofrer comigo por conta desse problema. Joguei álcool no corpo. Quando eu ia atacar fogo no meu corpo para me livrar do problema, o Espírito Santo falou: não faça isso. Eu tenho ainda obra na sua vida. Meu Não faça Deus! isso. Não faça isso. E, e o Senhor foi falando, não, você é projeto, você é projeto, você é projeto. Eu vou te curar, não faça isso. Aí eu fui, coloquei o isqueiro lá na mesa, eu falei, e agora, Senhor, como é que eu vou tomar banho? Para poder tirar o álcool do meu corpo. E aí o Senhor falou comigo, pode ir tomar banho, porque hoje você vai tomar banho bem. E aí, quando eu joguei a água no meu corpo, Dani, eu comecei a chorar, porque aquilo ali me deu uma tristeza tão grande. Me deu uma tristeza. E eu falei, Senhor, olha só a besteira que eu ia fazer. E o Senhor falou para mim, você ia direto para o inferno, porque isso é suicídio. Tá entendendo? Às vezes, a gente quer dar jeito para poder sair da provação. Mas quando você é provado, não adianta. Tudo que você for fazer será em vão. Porque o Senhor, ele sabe o tempo certo de lhe tirar da prova. Ainda que doa, ainda que você vá se arrastando, ainda que você fale, Senhor, eu não aguento mais, Senhor, eu não aguento mais, eu não aguento mais, me tira dessa situação. Não vai adiantar, não vai adiantar você tomar os seus próprios rumos, mas as suas lágrimas, ela adianta, né? Ela adianta porque comove o coração de Deus, a sua sinceridade de alma comove o coração de Deus. O que não vai comover o coração de Deus são as barreiras que a gente quer pular do nosso jeito. E não é assim que as coisas funcionam, né? E eu agradeço ao Senhor por estar aqui hoje, porque se não fosse o trabalhar do Senhor, talvez eu não estaria, talvez eu tinha tirado a minha própria vida. Tá É entendendo? verdade. E Meu isso Deus. foi a segunda vez. Tá entendendo, Dani? Aí, quando eu completei 5 meses com essa lepra no meu corpo, é, eu falei, eu falei, Senhor, hoje eu quero dormir. Hoje eu quero dormir. E aí fui deitar na cama, junto com meu esposo. Quando eu deito lá na cama, 5 minutos, pego no sono, eu vi.
vindo da porta de fora, Dani. Porque na casa que eu morava lá em Barueri, era 2 portões, né. O primeiro portão, que era para poder trancar para fechar a casa toda, e o outro portão que dava acesso para minha casa. E aí eu vi, bateu o primeiro portão, bateu o segundo portão e entrou pelo canto da sala, passou pelo canto do meu sofá, e o anjo da morte, todo de preto. Olha, toda vez que eu lembro dessa cena, eu me arrepio, chega me gela o meu corpo. Quando ele bateu na porta do meu quarto, o meu corpo começou a gelar do pé. E ele, quando ele foi se aproximando, e o meu corpo foi gelando, foi gelando, foi gelando. Eu falei: "Senhor, chegou a minha hora, hoje o Senhor vai me levar". E não senti mais nada no meu corpo. Gelou todinho. Só a minha memória acordada. Sabe quando a Bíblia diz que quem vai para o inferno, o único bicho que não morre é a sua consciência? Sabe quando a Bíblia fala isso, Dani? Foi exatamente isso que eu vivi. O meu corpo estava morto e a minha consciência ficou móvel. Entendeu? E o Senhor falando para mim: só repreenda, porque ele veio para te levar, porque eu permiti". E o Senhor falando: "Repreenda, repreenda, só repreenda". Eu falei: "Senhor, a minha boca não bate, eu não consigo abrir a boca para poder repreender". O Senhor falou: "Não, repreenda, repreenda na sua consciência". E eu vendo todo o trabalho, Dani, todo o trabalho. E o Senhor falando: "Repreenda, repreenda, repreenda". Meu corpo saiu, né, não, o meu espírito saiu e eu via o meu esposo balançando, me acordando, Meu e ele Deus. repreendendo, repreendendo, pedindo para o Senhor trazer a minha vida de volta. Pedindo para o Senhor trazer a minha vida de volta, e o Senhor falando: só repreenda, porque o que eu tenho na sua vida é muito grande, e eu não vou autorizar ele te levar. E aí, o Senhor falando: "Repreenda, repreenda, repreenda". Comecei a repreender, repreendendo, repreendendo. Isso, quando deu 2 horas da manhã, meu corpo voltou e o bicho saiu. Meu Deus do Do jeito que céu. ele veio, ele foi saindo, ele foi saindo. Depois que ele saiu, o meu corpo voltou a esquentar novamente. E o meu esposo estava chorando em cima de mim, achando que eu já estava morta. Aí eu balancei ele, eu falei: "Eliabe, voltei, voltei". Aí a gente começou a chorar. Rapaz, Dani, são uns dos Meu processos. Deus do céu, eu tô assim passada. Meu Deus do céu, pastora. Que processo terrível. Que experiência que você teve com Deus. É, filha, Jesus. é. Forte demais. E aí eu perguntei: "Senhor, o Senhor vai me curar?". O Senhor falou: "Ainda não, Meu ainda não". Deus. Tinha minha cama. O Senhor falou assim: "Sabe essa cama que você tem?". Eu falei: "Sei". "Dê ela, dê a cama e dê o colchão". "E eu vou dormir aonde?". O Senhor falou: "Só faça o que eu estou te mandando". Meu esposo foi trabalhar, tava com tanta raiva, eu mesmo desmontei a cama todinha, e quando ele chegou a cama já estava na sala desmontada. Eu perguntei: "Senhor, e essa cama é para dar para quem?". Eu falei: "Senhor, eu com isso aqui no corpo e o Senhor quer que eu dê minha cama". "Tá bom". E aí, quando desmontei, aí ele chegou, ele: "Por que que essa cama tá aqui?". Aí eu falei: "Porque o Senhor mandou dar a cama". Ele: "Para quem?". Eu falei: "O Senhor já me deu o endereço e também falou para mim para quem era para dar a pessoa". Meu Ele falou: Deus. "Dani, tu tá doida?". Eu falei: "Não, filho, vai questionar com o Senhor". Aí o pastor Fernando, que é um amigo nosso, foi chegando também. Eu falei: "Fernando, ajuda o Eliabe levar essa cama lá na casa lá da irmã que o Senhor mandou levar". Aí ele olhou assim para minha cara assim, aí só obedeceu, né, e foi mais Eliabe. E a gente começou a dormir no chão. Aí,
Sabe aquela parte de baixo da cama, da cama box? Só a cama box? Então, só a parte de baixo, não tinha colchão. A gente ganhou uma parte de solteiro daquela. Meu O irmão foi lá Jesus. levar e falou: o senhor mandou levar. Eu falei: ah, senhor, muito obrigado. E cadê o colchão? Eu falei: é, o senhor tá achando pouco, né? O senhor tá achando pouco. Desse jeito, Dani, o senhor tá achando pouco o processo, o senhor vai e me manda isso aqui. Me deixava logo no chão, senhor. Que aí a gente nem questionava e já sabia o que estava passando. Aí ele falou: não sei, o senhor mandou eu trazer, e aí eu mais Eliabe, e o senhor falando: não vai dormir no sofá, você vai dormir nessa cama aqui. Eu falei: ah, ainda é exigente. Passou. Dani, quando completou 6 meses, a gente ainda tinha essa cama. Quando completou 6 meses com a lepra no corpo, finalizando o mês de julho, finalizando o mês de julho, o Senhor me curou. Glória a Deus. Quando, ó, do mesmo jeito que veio, do mesmo jeito foi embora. Glória a Deus. Da noite para o dia, da noite para o dia. O Senhor falou assim para mim, assim, fui ministrar em Guarulhos, lá o Senhor usou a irmã para poder falar comigo. O Senhor falou para mim que vai te curar. Por esses dias ele vai te curar. E aí, tá, finalizamos e tudo, fomos para casa, eu falei: Senhor, o Senhor falou que iria me curar. Não sei que dia que o Senhor vai me curar, mas eu já tomei posse da minha cura. Quando eu for lá na médica, ela vai dizer para mim que já estou curada. Aleluia, eu creio, Deus. E aí, quando foi finalizando, quando foi dia 20 de julho, dormi, acordei e já estava curada. Glória a Deus, Do meu mesmo jeito, eu Deus. falei: Senhor, ó, e o Senhor não deixou, Dani, não deixou nenhuma marca das feridas que saíram no meu corpo. O Senhor limpou, Dani, limpou por completo toda a minha pele, Glória a Deus, toda a lindo, minha glória a pele. Deus. Aí fui lá no hospital, né? Fui lá no hospital. A médica olhou assim para mim assim, aí ela falou: "Olha, eu agradeço a Deus pela sua vida, porque você é a experiência de vida. Você é a experiência de vida, porque muitos, porque a pele vai caindo, a pele apodrece de uma tal maneira, Dani, que vai caindo, vai fica podre, né? E aí acaba agravando o que a enfermidade comeu na pele, vai agravando por dentro da pessoa. E aí aonde a pessoa vai e morre, entendeu? E essa era para sair na minha cabeça, não saiu na minha cabeça, meu cabelo não caiu, Dani, Glória a Deus. porque ela falou: isso aqui ainda vai sair na sua cabeça. Meu cabelo não caiu, não atingiu a minha cabeça, só o corpo. Entendeu? Tremendo, E tremendo, aí meu ela Deus. começou a chorar e ela falou: "Olha, eu agradeço a Deus pela sua vida, agradeço a Deus pela sua família, porque você conseguiu vencer". Eu falei: "Olha, doutora, eu vou te falar uma coisa. Quem venceu por mim foi o Senhor, É porque dessa se maneira. fosse por mim, eu já tinha me matado. Eu tinha me matado", né? Aí foi quando eu fui, peguei e falei para ela que eu ia colocando fogo no meu corpo. Esse é o único testemunho, esse é o único testemunho que meu esposo não gosta que eu conto. Porque ele se entristece. Porque isso é porque eu tô contando por cima por conta do tempo. Mas foi muita coisa. Durante 6 meses, Dani, 6 meses. Foi muita coisa que a gente passou. Entendeu? Foi muita coisa. E eu vou te falar, vencemos porque o Senhor nos ajudou. Glória a Deus. Entendeu? Porque o Senhor nos ajudou. Não é fácil, filha. Não é fácil. Tá entendendo? E eu agradeço a Deus, porque primeiro pela experiência, né, e por muita coisa ele ter me ensinado, né, através desse processo, pela cura, porque, depois disso, saiu uma bactéria que o meu suor provocou,
a bactéria saiu por dentro de mim e começou a comer os meus órgãos. Meu Deus. Começou a comer o fígado, começou a comer os rins, entendeu? Começou Jesus. aí, eu não podia comer nada, eu só vomitava sangue, vomitava pedaços de coisa, entendeu? Por conta dessa bactéria. E aí a médica passava o remédio para mim, para poder eu tomar, para não suar, porque eu não podia suar, por conta do que saiu dentro de mim, entendeu? E o Senhor só falava: "Eu vou te curar, eu vou te curar". E quando foi no mês de agosto, quando foi no mês de agosto, essa bactéria que saiu dentro de mim, no culto de irmãs, eu esqueci até o nome da igreja que eu fui convidada para ir. Deus usou a irmã lá para poder falar comigo, que o Senhor estava me curando dessa bactéria. E isso não iria me matar. O Senhor permitiu, né? O Senhor permitiu com que a seta me atingisse para que o nome dele fosse glorificado. Aí, quando eu saí da igreja, eu já não sentia mais febre, não tinha mais febre. Glória a E Deus. o Senhor restaurou, o Senhor restaurou todos os meus órgãos de novo, entendeu? Rapaz, era Foi para um estar morta, processo viu? forte. Foi um processo forte. Glória a Deus pela sua vida, Foi. pastora. Glória a Deus por você estar aqui conosco compartilhando. Eu sei que tem endereço certo, você que está nos ouvindo e conhece alguém que está passando por um processo na saúde. Envia É, esse podcast para ele, esse testemunho, porque há uma saída. Não pare, não desista, não fuja do processo, como a pastora bem disse. Às vezes a gente quer dar um jeitinho, às vezes a gente cansa, a gente quer parar, mas descanse no Senhor. Se é. você cansou, corre para os braços do Senhor. Vai nos pés do Senhor, porque Ele tem alívio para sua alma, Ele tem socorro. A palavra de Deus diz que Ele é socorro bem Tem. presente na hora da angústia. Então corre para os braços do Senhor, descansa nele, porque Ele vai te socorrer e você vai contar o testemunho também, como a pastora hoje está contando. Eu sei que às vezes no processo, pastora, a gente parece que é tão longe, parece que nunca vai chegar, né? É. Parece que é distante, mas o Senhor, ele Uhum. vem, ele cura, ele transforma e é tudo sobre ele. E isso que você está passando hoje vai É. virar um grande testemunho para alcançar vidas, para trazer esperança e mostrar que há uma saída, há um caminho de milagres para sua vida. Amém? Pastora, também quero te ouvir. Eu sei que o nosso tempo é bem corrido, mas eu não quero deixar de ouvir o seu testemunho sobre a sua gestação, como é que foi, qual milagres, né, que o Senhor fez. Olha, o Josadak hoje ele está com 15 anos. Eu só tenho um filho só, né? O Senhor falou que iria me dar só um filho, eu não podia engravidar, né? Nasci com problema no útero e por conta disso eu não podia gerar. E aí, e o Senhor falou para mim que iria me dar um filho, iria me dar um rapaz, ia me dar um sacerdote. E aí foi passando, e aí o Senhor falando: "Eu vou te dar um filho, eu vou te dar um filho, eu vou te dar um filho". Isso a gente ainda estava lá em Tamutinga, nesse processo. Aí o Senhor falando: "Ó, eu vou te dar um menino e o nome dele vai ser Josadak, porque eu vou fazer justiça sobre a sua vida". Desse jeito, porque o nome Josadak significa Jeová é justo. E eu vou fazer justiça sobre a sua vida. E aí engravidei. Engravidei do Gel quando estava com 7 para 8 meses grávida dele, ele morreu na minha barriga. Meu É, Deus, Dani, pastor, é um processo atrás do ele outro. morreu. Jesus, que Passou, sim, processo! passou, É um atrás do passou outro, hein, 5 pastor? dias. Eu tô te falando, rapaz, é muita coisa, Dani, é muita coisa, né? E passou 5 dias, 6 dias sem ele mexer. 7 dias, meu esposo falou assim: Dani, agora vamos no hospital para tirar, né? Porque como já está morto, agora vamos no hospital para tirar. Eu falei: não. O Senhor falou que iria nos dar um menino. E é esse que o Senhor nos deu.
Se for para tirar, o Senhor vai falar para mim que ainda não é ele e eu vou tirar. E se não for para tirar, a gente vai lá na igreja, vamos orar e a resposta que o Senhor me der, a gente vai fazer. Mas a gente vai para a igreja. A gente foi para a igreja 4 horas da tarde, que era a hora que foi até no dia de quarta-feira. Isso foi no mês de setembro, outubro. No mês de outubro, ia ter um evento lá com as irmãs na igreja. E o dia de, no dia de quarta-feira subimos, 4 horas da tarde, que era a hora que as irmãs se reuniam para orar. Era das 4 às 6, né? Porque para começar o culto de libertação. A gente foi para o culto, para a oração, das 4 horas. Quando eu estou lá orando e falando para o Senhor me prometeu uma criança, me prometeu um menino, o Senhor me deu nome, ele já tem nome, mas porém ele está morto. Se não for esse, o Senhor vai me dizer que é para ir para o hospital e tirar. Mas se for ele, que o Senhor volte à vida. E estamos lá orando. Dani, quando deu 6 horas da tarde, que ainda estávamos no joelho, 6 horas da tarde, Deus tomou a irmã Graça, que estava lá no púlpito. Deus tomou ela e ela veio na minha direção. Só que, porém, a irmã Graça não viu que a gente tinha chegado na igreja 4 horas, porque a igreja era muito grande, muito grande. Então, por mais que abrisse a porta, não dava, ela não fazia barulho pela a entrada do canto. A gente só ajoelhou e ficamos lá, quase no último banco, lá de joelho. Deus tomou ela em mistério. Ela veio de lá, do púlpito, me colocou de pé. E ela falou assim: o Senhor me mostrou que essa criança está morta faz 7 dias. E o Senhor falou que é ela, é essa criança que ele te deu. E hoje Deus vai voltar à vida, vai dar o fôlego de vida para essa criança. E começou a orar e repreender a morte. E quando o Senhor repreendeu a morte e ela falou assim: Senhor, sopra de novo nas narinas dessa criança. A minha barriga voltou de novo. E ele começou a mexer e mexer e mexer e mexer e mexer e mexer. O Senhor falou: é ela, é essa criança. Eu tenho um propósito na vida dela e a morte não vai levá-la. Não vai Meu levá-la. Deus do céu. Que tremendo, pastora. Glória a É, Deus. e Glória a hoje ele está Deus. aqui. Está aqui, tem 15 anos, Glória a nos Deus. ajuda na obra, Glória a né? Deus. Glória a Deus. Deus é fiel demais. Então, Deus é fiel a demais. única coisa, sabe o que faz as pessoas desistir daquilo que o Senhor fala, Dani? Primeiro, é a dúvida quando chega diante das dificuldades e das situações difíceis, É, entendeu? dessa maneira. Porque se o Senhor quer nos ensinar, Ele está permitindo, porque Ele é o professor. Ele é o professor para te ensinar, Ele permite a prova e Ele também nos tira da prova, entendeu? Eu poderia, na hora da aflição, de ver meu filho morrer, é, ir lá no hospital e tirar. Ah, o Senhor se enganou. Não é esse daqui, não, é outro. Não, o Senhor se enganou. Não, Deus não se engana. E ele também não erra endereço. Se o Senhor fez uma promessa, a única coisa que a gente tem que fazer, pode chover, se o mar encher, cobrir toda a sua promessa, não se preocupe, porque o Senhor faz você andar sobre as águas. É forte, é isso Entendeu? mesmo. Mesmo que a tempestade se levante, mesmo que a tempestade se levante, a gente precisa crer, independente das tempestades, independente dos levantes, independente da situação. A única coisa que Deus quer que a gente faça é obedecer a sua palavra, é acreditar naquilo que ele está falando e não desistir diante da dificuldade. Todo o processo que eu passei, que meu esposo passou, que o meu filho passou, se a gente não tomasse posse verdadeiramente e entendesse aquilo que Deus falou, a gente teria desistido de muitas coisas, Dani. A gente não teria chegado aqui, até aqui. Tá entendendo? Porque são
testemunhos fortes, né? Isso são um dos do que a gente passou, tanto lá em Itamutinga quanto aqui em São Paulo. Tá entendendo? Deus curou o meu esposo de próstata com 27 anos de idade. E o médico falou: como que um jovem tem um problema na próstata? Geralmente isso acontece com homens de 60, 40 anos, né? Tem momentos que a gente pergunta: Senhor, por que, que me sobrevém tanto mal? Né? Será onde foi que a gente errou? O que, que a gente está errando? Não, eu costumo dizer o seguinte: estamos no mundo e enquanto estivermos aqui, somos sujeitos a passar por tudo, por muitas frustrações e também por muitas alegrias, por muitas enfermidades e também por perca. A única coisa que a gente não pode perder é a confiança em Deus. O processo que enfrentamos, a gente precisa, é o Senhor nos ensinando que a nossa dependência vem dele. A gente precisa se achegar a ele para que ele se achegue a nós, né? Durante um processo que a gente passou, Dani, principalmente com meu filho, que eu fui questionar o Senhor, Senhor, mas por que, Senhor? Até quando a gente vai estar chorando e quando que vai vir a alegria? Porque a tua palavra diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, quantas noites eu tenho que chorar para que quantas alegrias viria durante o dia, né? O Senhor falou assim para mim: reprima a tua voz de choro, porque há galardão para o que você está passando. Só reprima. Vá fazer o que eu te mandei. Se levanta, porque tem gente passando situações bem piores do que você está passando. Nada paga as vitórias durante os processos. E outra, não tem coisa melhor do que você se achegar diante de um rei, porque ele é rei, ele é poderoso, ele, olha, fez tudo, Dani, tudo, tudo, criou tudo. E disse: aqui é seu, é você que vai cuidar. Tá entendendo? E aí, a única coisa que eu falo assim: Senhor, a tua presença, ela me constrange, porque eu sou pecadora, eu sou muito falha, né? E durante os processos, Dani, eu ouvia o Senhor falar comigo, eu ouvia o Senhor bater na porta e falava assim: tá na hora de você orar, vamos conversar? E o Senhor falava: olha, tudo que eu lhe der, você vai escrever. Você vai escrever tudo que eu der para você. Não quero que você digite, eu quero que você escreva. Eu tenho caderno escrito, mensagens, palavras. Algumas delas eu já ministrei. O Senhor falava: ó, você vai visitar fulano, você vai falar isso, 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 isso. O Senhor me mostrava o endereço. Olha, teve um dia que eu estava num culto, durante esses processos, estava num culto. O Senhor me deu o número de um telefone de uma moça e o Senhor falou assim para mim: ela vai ligar para você e a partir de hoje é você que vai cuidar dela. Você sabe onde é que fica essa moça? Na Finlândia. Meu Deus! Do outro lado do mundo, né? Na Finlândia, do outro lado do mundo, tá entendendo? E ela falou assim para mim: olha, o Senhor me deu o seu número e mandou eu ligar para você. Eu perguntei para ela: mas não tem igreja aí? Não, ela falou: tem, mas o Senhor me deu o seu número e eu cuido dela até hoje, Dani, Glória a Deus. Deus é até hoje. maravilhoso. Deus é maravilhoso. Tá, tá entendendo? A importância de você vencer no tempo de Deus, viu? Passar pelos processos, vencer ele. Exatamente. Aí é onde o salmista fala: deleita-te no Senhor e ele concede o que pede o teu coração, né? O problema, a questão que muitos desistem é porque durante a aprovação pensa muito em si e não pode. Porque o que você aprende com o Senhor não é só para você, é para outras pessoas também, entendeu? Então vamos aprender com o que Deus quer nos ensinar. Glória a Deus, pastora. Que testemunho impactante. Agora nós gostaríamos de ouvir as suas considerações finais. Conta pra gente. Olha, em Jeremias capítulo 29,
acho que é versículo 14 ao 17, o Senhor fala assim, né? Bem sei eu os planos que eu tenho a favor de vocês. Que pensamento eu tenho sobre vocês? E não é pensamento de mal, é pensamentos bons, né? E quando você orar, eu vou responder a tua oração. Quando você clamar, eu vou estar atento ao seu clamor, né? E aí, o Senhor ainda fala em Apocalipse 3:20, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei dentro da sua casa, cearei com ele e ele comigo. Por que essas duas palavras? Porque elas são as mesmas coisas. Quando você entende o pensamento que Deus tem a favor de você durante o processo, que são pensamentos bons, você consegue abrir a porta do teu coração e o Senhor atende a sua oração, né? E aí, em Jó, capítulo 14, 14, né? É, Jó fala, o Senhor fala que os homens deveria estar atento ao que o Senhor fala a cada momento. Ou seja, os pensamentos que ele tem a favor de nós são coisas extraordinárias. E às vezes a gente fica na nossa pequenez dos nossos pensamentos. Comece a quando a gente entra na oração, no como é que fala? No aconchego, nas asas do Onipotente, a gente começa a compreender aquilo que ele está falando para a gente e a gente começa a entender os pensamentos que ele tem a favor de nós, porque o Espírito Santo vai nos guiando e nos direcionando a esses pensamentos. Aí a gente não toma mais as nossas próprias decisões. Aí é onde a gente abre o nosso coração, ele entra dentro do nosso coração, a gente começa a ter a atenção que Jó falou para o que ele está falando, e aí a nossa oração vai começando a surgir efeito, que ainda continua falando em Jeremias, né? Ou seja, porque se o Senhor nos criou, nos formou desde o ventre da mãe, e ele nos chamou por herança, nos designou a uma obra, ele não vai deixar a gente sofrer para sempre. Há um propósito, porque ele já pensou em tudo. Quando Jeremias fala isso para o povo de Israel, que sabe qual é o pensamento que Deus tem a favor dele, Deus fala para o povo de Israel: olha, eu não quero que vocês sofram, eu criei e formei vocês para ser vencedor. Os processos é só para te ensinar a vencer e a valorizar o que eu estou colocando nas tuas mãos. Então, abra a porta do teu coração, entenda os processos e aceite o chamado que Deus tem na sua vida. Amém? Amém, glória a Deus, o Senhor é bom, Ele é misericordioso. Muito obrigado, pastora. Eu quero de coração agradecer mais uma vez a sua participação. Eu creio que vai alcançar muitas almas através desse podcast. Você que está nos assistindo, aproveita, envia para o máximo de pessoas que você conhece, porque nós sabemos que através do testemunho você pode alcançar almas e viver o extraordinário de Deus. Então, mais uma vez, obrigado, pastora, e dizer para você, lembre-se, você é um escolhido, porque você é um escolhido. Obrigada, gente. Deus abençoe.